Ele adotou um estilo diferente aos 20 anos que se mantém o mesmo 40 anos depois. Até hoje é casado com o grande amor da sua vida que conheceu na adolescência e foi para ela que compôs alguns dos maiores clássicos da sua banda. Fica nesse vídeo que eu te mostro como ele era antes de assumir a maquiagem e mais segredos deste que é um dos personagens mais misteriosos e icônicos da música internacional. Robert James Smith é filho de um casal de músicos. Ela tocava piano e ele cantava. E por isso ele cresceu com a arte dentro de casa e sempre foi um espírito livre, rebelde, sempre gostou, inclusive, de se vestir de maneira muito diferente dos demais. Um dia ele chegou aí com um vestido de veludo na escola, para choque e espanto de todos. Ainda na infância, ele e a irmã dele ganharam um piano para que eles pudessem aprender a tocar. Mas como a irmã dele estava indo muito melhor, ele preferiu aprender a guitarra, que foi então o seu instrumento principal ao longo da sua carreira. Quando ele tinha 14 anos, nas aulas de teatro, ele conheceu Mary Poole, que tinha apenas 13 anos. E foi uma paixão à primeira vista. Eles gostavam tanto um do outro, quanto também dividiam a mesma forma de ver o mundo. E foi aí que criou a grande conexão entre os dois. Ele teve várias bandinhas entre irmãos, familiares, e depois os integrantes foram mudando, foram entrando amigos, colegas, pessoas que ele foi conhecendo, sempre muito voltado para o movimento punk e o new wave, né? Tudo que era contra a cultura, tudo que era realmente contra o que era popular naquele momento. As bandas foram mudando de nome até chegar a Easy Cure e depois The Cure. Foi com esses nomes, né, entre Easy Cure e The Cure, que eles gravaram algumas fitas de demonstração. Em 1979 conseguiram gravar o primeiro disco, que apesar de não ter feito tanto sucesso, pelo menos agitou ali o cenário do underground da música e o nome começou a ser conhecido. Também em 1979 eles lançaram um single daquela que seria a música mais conhecida do The Cure, pelo menos aqui no Brasil, Boys Don't Cry. E seguindo com essas letras e também um estilo instrumental um pouco mais pesado, um pouco mais tenso, eles lançaram outra música excelente, A Forest. Mas na chegada do ano de 1980, Robert Smith então decide assumir uma persona, né? Um personagem, digamos assim, que se apresentaria sempre da mesma forma, utilizando maquiagem pesada no rosto, batom, sombra, e sempre com o cabelo bastante arrepiado. Apesar de muitas pessoas ligarem isso ao movimento gótico, ele diz que não tem nada a ver e não gosta, na verdade, de ter o seu nome aliado ao gótico. Ele diz que é realmente algo voltado mais para uma apresentação teatral, algo mais circense, que ele gostaria de incluir nas suas apresentações. E assim seguiu e segue até hoje. A partir de meados dos anos 80, a musicalidade do The Cure muda, né? Sai um pouco desse clima tenso, dessa densidade musical e vai apelando para algo um pouco mais romântico e um pouco mais popular também, com músicas como In Between Days e Just Like Heaven, que inclusive Mary dança junto com Robert Smith em seu clipe oficial. Em 1988, enfim, após de 15 anos juntos, Robert e Mary se casam. E no ano seguinte, 1989, inspirado ainda pelo seu casamento, pela Mary, por toda essa paixão, Robert Smith faz com que o The Cure crie um álbum que é uma verdadeira obra-prima, selecionado sempre nas listas de melhores discos da história, Disintegration. Nesse disco tem um presente para Mary, a música Love Song. Além de outras excelentes canções como Lullaby e Pictures of You. É nesse momento que o The Cure se torna uma realidade, uma banda internacional e faz, é lógico, diversos shows bastante lotados em todo lugar que eles fossem. No começo dos anos 90, seguem com a mesma pegada, criando músicas poderosas como Friday I'm in Love.
É nos anos 90 também que Tim Burton dirige Edward Mãos de Tesoura, um filme que ficou mundialmente conhecido e no qual o personagem principal, o Edward, é claramente aí inspirado, ele próprio confessou, Tim Burton confessou, que tem todo o seu visual inspirado no visual de Robert Smith. Sempre fiel à sua essência, Robert Smith seguiu trocando o projeto The Cure, inclusive até hoje ele é o único integrante oficial que está, realmente desde o começo da banda. É uma figura bastante querida no cenário do rock. Em 2019 ele e a banda The Cure então integraram enfim o Rock and Roll Hall of Fame, o Hall da Fama do Rock and Roll, bastante e de maneira merecida, homenageado. Ele pode parecer diferente, estranho, chamado até mesmo de esquisito, mas é claro que Robert Smith é uma grande inspiração. A sua música, a sua composição e todo o seu legado para a arte são eternos e ele está no coração de quem gosta de boa música.